mostrar o que, que significa esse golpe mortal de Popper na indução, é preciso que mantenhamos presente os dois motivos que nos levam a crer fortemente na indução. Na verdade, vocês já sabem, mas eu vou retomar para a gente se lembrar disso, para entender esse golpe de Popper na indução. A primeira razão, o primeiro motivo, é que os indutivistas transferem para a lógica do conhecimento a lógica da descoberta. Quer dizer, o que eles acham que é a lógica da descoberta, que nós já sabemos que não é lógica da descoberta, que é psicologia da descoberta ou psicologia do conhecimento. Aquela distinção que o Popper faz entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação. Então, os indutivistas teriam levado para o contexto da justificação uma questão que é de ordem psicológica, que é a questão de como as pessoas, como os cientistas chegam a ter ideias. A segunda razão, o segundo motivo, se dá no momento em que os positivistas lógicos e os indutivistas dizem que quando Popper faz a crítica da indução e que elimina essa maneira de pensar da ciência, que ele estaria jogando fora o único critério que os cientistas têm para diferenciar a ciência da metafísica. Isso é um problema sério. Por quê? Porque a partir do momento em que a ciência se separa da filosofia no alvorecer da revolução científica moderna, aí por volta do Renascimento, a ciência tenta se livrar da metafísica, não é? Porque a metafísica seria uma disciplina filosófica, um assunto para filósofos, ao passo que a ciência não. A ciência seria aquilo que o cientista faria. Então, de um lado os filósofos, de outro lado os cientistas. Então, daí em diante, se procurou sempre um critério de demarcação que separasse a ciência da metafísica. E o texto canônico, o texto fundamental para essa discussão é, até hoje, a Crítica da Razão Pura de Kant, porque ali, justamente, essa expressão crítica da razão pura, a razão pura é o campo da metafísica. Então, o Kant vai fazer a crítica da metafísica. E no momento em que ele faz essa crítica da metafísica, essa crítica da razão pura, ele vai separar de um lado o que é a metafísica e de outro lado o que é a ciência. E baseado sempre naquilo que a gente já sabe. Quer dizer, se você usar os conceitos do entendimento, as categorias do entendimento, separadas das representações sensoriais que se dão nas formas do espaço e do tempo, essas categorias do entendimento vão nos levar a um tipo de conhecimento que o Kant diz que não é conhecimento, porque o conhecimento justamente requer a aplicação das categorias do entendimento nas representações sensíveis da experiência que se processam no espaço e no tempo. Bom, esta questão de achar o critério de demarcação separando a ciência da metafísica é uma questão bem moderna mesmo, porque até então, até o advento da revolução científica moderna, a questão que se processava era aquela que foi colocada pelos gregos desde o início, que seria a diferença entre episteme e doxa, quer dizer, a diferença entre conhecimento, que é o que significa o termo episteme, e a questão da doxa, que é a ideia de opinião.
Como para os filósofos gregos não havia essa separação entre ciência e metafísica, até antes pelo contrário, quer dizer, o conhecimento científico envolvia necessariamente a metafísica, é só nos lembrarmos da definição de Aristóteles sobre o que é a teoria, não é? A teoria é a contemplação da obra de Deus, que seria a contemplação das relações necessárias das coisas que são como são e que não podem deixar de ser como são, como o ciclo das estações, como o movimento planetário, como a forma dos cristais, ou a forma dos animais, das plantas, de tudo aquilo que nós normalmente chamamos de natureza, que não é obra humana, que é obra de Deus, e que teoria, conhecimento, seria a contemplação dessas relações necessárias, dessas leis da natureza, que seriam leis criadas pelo demiurgo, né, pelo Criador do mundo, e que a ciência seria nós justamente contemplarmos essa obra de Deus, essa obra divina, né? Então, para os gregos não havia essa questão de ter que diferenciar a ciência da metafísica, porque a ciência, o conhecimento era metafísico. O problema para eles era separar a episteme, o conhecimento, da doxa, daí que eles diziam que o conhecimento seria a realidade e a doxa seria a aparência, a opinião seria a aparência. E essa aparência, como nós já sabemos, para os gregos, que eram pensadores racionalistas, essa aparência seria todo aquele conhecimento que nós formaríamos a partir das impressões dos sentidos, quer dizer, das representações sensoriais. E para penetrar essa aparência, para desvelar essa realidade, para tirar o véu que encobre a realidade, nós teríamos que usar a razão. E por isso mesmo que o Platão dizia, né, na academia dele já havia um aviso: aqui só entra quem sabe matemática, porque a razão, o modelo da razão é a lógica, depois a lógica com Aristóteles e a matemática com Platão. E que nós já sabemos, né, por todas as nossas discussões feitas até agora, que se trata dos enunciados analíticos ou do conhecimento a priori, não é? Então, este problema de critério de demarcação entre ciência e metafísica não deve ser confundido com a questão da episteme e da doxa. A questão da episteme e da doxa é uma questão pré-revolução científica moderna, é uma questão que vigora até mais ou menos o Renascimento, quando então a constituição da ciência moderna e a separação que então os cientistas querem fazer da ciência em relação à filosofia, tem que achar um critério de demarcação, não é? Para dizer, bom, isto então aqui é ciência, isto aqui é metafísica. Então, os positivistas lógicos, os indutivistas, eles fizeram essa crítica a Popper. Eles disseram, se nós seguirmos o Popper e deixarmos de lado a indução, como é que nós vamos distinguir a ciência da metafísica? Não é? Então, uma razão a mais para se crer na indução é que nós achamos que quando estamos sendo indutivistas, nós estamos sendo cientistas. Nós já sabemos que para Popper isso não é assim, né? Nós vimos na aula passada que a indução para o Popper é uma falácia, é pensamento falacioso, é pensamento incorreto do ponto de vista lógico, não é? A indução é uma falácia. Nós temos visto isso analisando esse problema, que é o problema de Hume, não é? De mostrar que a lógica indutiva não é uma lógica, que não há como justificar os enunciados universais a partir da base observacional da ciência. Mas, nessa altura dos acontecimentos, o Popper diz o seguinte: o Popper diz, existem dois problemas fundamentais na epistemologia. Ele diz, é o problema de Hume, e outro é o problema de Kant. Então, qual é o problema de Hume? O problema de Hume nós já sabemos. É a demonstração que Hume fez, em que
ele mostra por A mais B que não há como justificar os nossos enunciados universais utilizando a inferência indutiva, que é uma inferência que está assentada nas proposições de observação, os enunciados observacionais. Este é o problema de Rion. E o problema de Kant é o problema do critério de demarcação. Não é? E o Popper acha que o problema de Kant é mais importante do que o problema de Rion. Então, o problema com o qual o Popper fica é o seguinte: bem, se eu de fato não aceito a lógica indutiva, não aceito a fundamentação indutivista dos enunciados universais, e elimino a indução, e a indução então não vai funcionar como um critério de demarcação entre o que é ciência e o que é metafísica, então o Popper tem que colocar um critério de demarcação no lugar desta lógica indutiva, da lógica indutiva, não é? Então este é um problema que fica para o Popper. Nós já sabemos que no âmbito da lógica, quando o Popper liquida com a lógica indutiva, quando ele mostra que a inferência indutiva é uma falácia, e é uma falácia porque a conclusão de uma indução diz mais do que as suas premissas autorizam, não é? E é isso que torna a indução falaciosa, porque uma conclusão válida do ponto de vista lógico não pode dizer mais do que o que está dito nas premissas, toda vez que, como eu disse, até dando um exemplo de quando nós analisamos trabalhos de alunos ou quando nós vamos dar um parecer para um texto, eu disse, o que é que a gente analisa na conclusão? A gente analisa se quando a pessoa faz a conclusão, se esta conclusão está autorizada nas premissas, está autorizada pelas premissas que ela utiliza no desenvolvimento da sua temática. Se na conclusão ela disser mais do que as suas premissas autorizam, mais do que o que ela desenvolveu, o trabalho dela se torna falacioso. Então a primeira coisa que nós temos que analisar quando vamos dar um parecer sobre um trabalho qualquer é se as conclusões dizem mais ou dizem apenas aquilo que as premissas apresentam. Se disser mais, então o trabalho contém um defeito de ordem lógica, é um trabalho falacioso e vai ter que ser corrigido. Quer dizer, nós vamos ter que apontar, seja para o aluno, seja para a pessoa que nós estamos fazendo parecer, para a revista, tem problemas aqui de ordem lógica. Não é? Então, a indução é um raciocínio falacioso, porque quando eu digo, eu observei que São Paulo é uma megalópole que envenena as pessoas com chumbo, que Nova York é uma megalópole que envenena as pessoas com chumbo, que o México